Vamos a um exemplo da matéria que eu acabei de explicar. Eu escolhi uma função f de R em R, definida por y igual a x2 menos 6x mais 5. A igual a 1, b igual a menos 6, c igual a 5. Como a igual a 1, ele é positivo. Então, a concavidade dessa parábola vai estar voltada para cima, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Quando eu chegar à conclusão final aqui. O x do vértice, ele é dado pela fórmula menos b sobre 2a, menos o b, que é menos 6, sobre 2 vezes a, e o a é 1. Então, ficou 6 sobre 2, 3. O delta, nós já vimos anteriormente, ele é o b2 menos 4ac. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c vai dar 36 menos 20, que vai dar 16. E o y do vértice, como a gente viu ainda há pouco, ele é menos delta sobre 4a. Então, se o y do vértice é menos delta sobre 4a, ele é menos 16 sobre 4 vezes 1, que o a é 1. Isso vai dar menos 4. Ou seja, o vértice é 3 menos 4. X do vértice, y do vértice. Como o a é positivo, essa parábola vai ter a concavidade voltada para cima, o que significa que esse 3 menos 4 vai ser o ponto de mínimo da função, tá? E o menos 4, que é o menor valor de y da função, é chamado de valor mínimo da função. Olha só, isso aqui é o ponto de mínimo. E esse aqui, o y igual a menos 4, é o valor mínimo da função, porque é o menor valor que o y pode assumir. Vimos também na teoria que onde a parábola corta o eixo y é o valor de c. O c é igual a 5. Então, a parábola vai cortar o eixo dos y no ponto 0,5. Eu escolhi nesse exemplo uma que tenha duas raízes. Você vê aqui, ó, vamos lá, o delta deu 16. Então, como o delta é positivo, essa função tem duas raízes reais diferentes. Como é que a gente acha? Fazendo Bhaskara. X igual menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Deu 6, mais ou menos 4 sobre 2. E aí deu 10 sobre 2, 5. 2 sobre 2, 1. Estão aqui as raízes. Então, as duas raízes são 1 e 5, onde a parábola corta o eixo x. O vértice é 3 menos 4, e ela corta o eixo y no ponto 5. Eu fiz apenas um exemplo, tá? Mas vocês podem ter variações disso. Tem horas que o delta vai ser negativo, não vai ter raízes, mas de qualquer maneira, sempre o mais importante para a gente fazer o gráfico de uma função do segundo grau, ou uma função quadrática, é o x do vértice. Achou o x do vértice? Lembra lá da nossa primeira aulinha? Que a gente tinha aquela tabelinha com x e y? Bota o x do vértice mais ou menos no meio da tabela e atribui dois valores menores e dois valores maiores. Substitui todos esses valores no lugar do x, acha os valores de y, e aí você vai conseguir os pontos para formar a parábola. Também, em relação à matéria que eu acabei de explicar, como aqui nós temos duas raízes, se eu fizer a média aritmética das duas, 1 mais 5, 6 dividido por 2 dá 3, eu acho o x do vértice. Um forte abraço para vocês.